Queridos irmãos, abramos mais uma vez nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos hoje fazer uma leitura desde o verso 5 até o verso 14. Lucas, capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso, e vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ainda vamos ao verso 57 desse mesmo capítulo. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos reler essa pergunta. Que virá a ser, pois, este menino? Então vamos ao verso 15 desse capítulo 1 mesmo. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos orar. Muito obrigado, querido Pai Celestial, por podermos abrir a Tua santa e bendita palavra diante de nós nessa noite. Nosso prazer é Te ver na face de Teu Filho pelo Espírito Santo. E por isso queremos, suplicando,
que derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, para que realmente vejamos algo mais das riquezas, belezas da Tua palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, e ministra aos nossos corações, não apenas ensino, mas revelação. Fala o Senhor mesmo a nós, edifica-nos, transforma-nos pela Tua palavra. Forma em nós o mesmo caráter e espírito que houve no nosso Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, confiados na Tua habilitação. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, como já dissemos na reunião anterior, nós não estamos fazendo uma reintrodução do Evangelho de Lucas. Nossos queridos irmãos, todos os 3 irmãos que partilharam aqui até esse capítulo 2, metade do capítulo 2, já nos trouxeram preciosíssimas sementes, notas importantes, tanto sobre Zacarias e João, quanto sobre Maria, o Senhor Jesus, o nascimento dele no capítulo 2, muitas notas preciosas que nós, inclusive, já viemos a compartilhá-las nos domingos pela manhã. Então, o meu encargo, depois desse tempo ausente com os irmãos, esses meses ausentes, não é fazer uma reintrodução. E nem mesmo, digamos, remendar pontos que não foram abordados pelos irmãos. Não há nada a ser remendado. Apenas o Senhor depositou encargos específicos no meu coração sobre o que nós já falamos na reunião anterior. Na verdade, usamos aquela reunião apenas como uma abordagem, introdutória do encargo que o Senhor me deu, relacionando Lucas com Hebreus. Os irmãos que estiveram aqui devem se lembrar. Usamos algumas passagens do livro de Hebreus para nos deixar aquela impressão principal de que esse Senhor Jesus, revelado nesse Evangelho de Lucas, ele é aquele que o autor de Hebreus disse assim, no capítulo 13. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Então nós enfatizamos para os irmãos que nosso encargo principal, e posso dizer meu encargo principal, é que no estudo desse Evangelho nós possamos ver o caráter, a natureza, os sentimentos, as intenções, o coração do nosso Senhor Jesus, sabendo que Ele é aquele mesmo que hoje está sentado à destra do trono de Deus, e também, como recordamos na reunião anterior, citando a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 4,13, que é esse mesmo Senhor. Esse mesmo Senhor descerá dos céus. Não um outro Jesus, mas esse mesmo Jesus. Então, quando nós podemos, pela graça do nosso Senhor, abrirmos a sua palavra, termos a nossa mente iluminada pelo único que é capaz de fazer isso, o Espírito Santo, aquele que foi enviado para nos revelar Cristo. E nossos olhos são abertos para vê-lo, nós temos uma certeza principal. Nós estamos contemplando, conhecendo, entrando no coração, nos sentimentos, na vida daquele diante de quem nós estaremos por toda a eternidade. E fazendo a mesma coisa, segundo Apocalipse capítulo 22. Você se lembra aqueles textos? Aqueles versos 3 a 5 do capítulo 22 de Apocalipse? Texto sublime, quando fala do Senhor com seus santos, nessa dispensação final do propósito de Deus, é dito assim: já não haverá mais noite, não precisam eles da luz do sol, eles então o verão face a face e o servirão, nas suas frontes estará escrito, olha essa frase, o nome dele. Quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, assim como os outros 4 evangelhos, os outros 3 evangelhos, além de Lucas, mas estamos destacando que particularmente Lucas vai nos dar características humanas do nosso Senhor Jesus, mais que os outros, já que João se detém muito mais no fato dele ser o Filho de Deus, Mateus se detém muito mais no fato dele ser o filho de Davi, o rei. Marcos se detém muito mais no fato dele ser o grande servo, o servo sublime, o servo dos servos. Então, para Lucas,
foi dado esse encargo principal de mostrar as riquezas desse verbo que se fez carne. Essa é a ênfase de Lucas. Por isso nós também citamos na reunião anterior que essa expressão de Lucas aqui na introdução do seu evangelho, dizendo que aqueles que empreenderam essa tarefa de registrar feitos do nosso Senhor, ele diz, muitos empreenderam essa tarefa. Falamos disso na reunião anterior também. E Lucas vai dizer que é porque eles ficaram impressionados com o Logos. Ele usa logo essa expressão aí no verso 2, né? Dizendo que essas pessoas que empreenderam essa tarefa, eles eram servos da palavra. E aí nós podemos colocar essa palavra com P maiúsculo, porque ele está se referindo àquele que é a palavra. Não está dizendo apenas que eles eram ministros da palavra, no sentido de oradores, compreende? Mas que eles eram servos do Logos, servos da palavra. É a expressão que está aí, nós já vimos logo no verso 2, a última frase do verso 2, do capítulo 1. Ministros da palavra, servos do Logos, é a expressão no original. Então é isso que impactou Lucas sobretudo. Esses que empreenderam essa tarefa, eles foram impactados com o fato de que a palavra estava diante deles. Não apenas uma palavra, não apenas um filósofo, não apenas um orador tremendo, sem dúvida, como foi o nosso Senhor. Ninguém ouve como ele, não é? Ninguém jamais falou como este homem. Foi a observação daqueles guardas, você se lembra? Que foram enviados para prender o Senhor. Mas muito mais do que isso. Na verdade é a palavra feita carne, homem, assumindo a natureza humana. Então até aí, eu gostaria de ir retomando um pouco do que falamos na reunião anterior. Essa é a nota de Hebreus. Por isso eu disse para os irmãos que quanto mais estudo a palavra, e particularmente esses dois livros, Lucas e Hebreus, mais me sinto constrangido num entendimento particular que Lucas realmente foi o autor de Hebreus, embora eu e nem ninguém, nenhum estudioso bíblico possa afirmar isso com todas as letras. É impossível. Nós não sabemos quem foi o autor do livro de Hebreus. Mas a coerência que há, tanto em palavras que são usadas apenas no Evangelho de Lucas, em Atos, que também é de Lucas, e em Hebreus, é uma quantidade significativa, enorme. Apenas nesses 3 livros. Isso já seria uma nota bastante interessante. Mas mais do que isso, o grego polido, didático, ornamentado, rico, que na verdade Paulo não usa, embora ele fosse um erudito. Né? Ele conhecia bem o grego, mas Lucas era grego. Então ele usa uma linguagem muito mais polida que o apóstolo Paulo. Ele não faz digressões como faz o apóstolo Paulo, por exemplo. Né? Então há muita diferença entre Hebreus e todas as outras epístolas de Paulo. E principalmente, para concluir essa introdução aqui, a nota do sacerdócio. Hebreus tem como tema principal o sublime sacerdote, não é isso? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esse sacerdote que é capaz de compadecer-se de nossas fraquezas. Esse que está sentado num trono de graça, diante do qual achamos sempre misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Esse que usa o nome Jesus na sua epístola, Hebreus, desacompanhado de qualquer outro título, várias vezes. Por quê? Porque ele quer enfatizar a humanidade dele. Esse autor de Hebreus, que no capítulo 2 diz assim, visto que todos os seres humanos, todos os filhos, e ali particularmente ele se refere aos da fé, não é? Aos filhos de Abraão, aos que creem no Senhor Jesus. Então ele diz, os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes, igualmente, ele participou. Está vendo a ênfase na humanidade? Ele participou da humanidade para que em humanidade, sendo Deus, em humanidade, ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Entrando na morte, vencendo a morte como homem. Nosso Jesus. E a epístola vai concluir aquele capítulo 13 com esse lindo verso que já citei. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, o será para sempre. Que privilégio nosso, meus irmãos. Termos nossas Bíblias às nossas mãos.
palavra inspirada do Deus vivo, livro único, como também falamos na reunião anterior, não é? Que privilégio nós temos e contemplar a face daquele que nós contemplaremos por toda a eternidade, o mesmo, o nosso Senhor Jesus. Então, isso foi basicamente o que nós falamos na reunião anterior. O que vamos buscar fazer hoje e na próxima quarta-feira? Falar sobre dois pares. Hoje nós vamos deter a nossa atenção em Zacarias e João Batista. Esse par maravilhoso, esse pai e esse filho, Zacarias e João. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos para o outro par. São os dois pares nesse capítulo que são centrais nesses dois primeiros capítulos de Lucas. E o outro par, você sabe qual é. Maria, a mãe do nosso Senhor, e Jesus. Um pai e um filho, uma mãe e um filho. Então é claro que há diferenças notáveis entre esses dois pares, mas também há semelhanças maravilhosas entre eles. Então vamos ver um pouquinho sobre esse primeiro par. Antes de entrar exatamente nas notas sobre Zacarias, que vamos fazer quase que imediatamente, eu queria mostrar algo para os irmãos aqui que também me chama muita atenção. Olha, por favor, capítulo 1 de Lucas, verso 3. Quando ele vai dizer que pareceu a ele igualmente bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te. Então Lucas escreveu esse evangelho, digamos, destinado a alguém específico. Dar-te por escrito, e essa pessoa nós sabemos quem é. É alguém chamado Teófilo, sem dúvida um irmão, porque Lucas vai dizer no verso 4 que ele foi instruído nessas verdades que ele escreve, não é? Então esse irmão chamado Teófilo, Lucas o chama de excelentíssimo. Essa é uma nota rápida, mas que eu gostaria de destacar para os irmãos verem como são os caminhos de Deus. Mais uma vez, essa palavra excelentíssimo, como está aí na maioria das versões, ela só é usada por Lucas, por ninguém mais. E onde ela está? Em Lucas e em Atos. Aqui em Lucas, só uma vez, aí diante dos irmãos. E em Atos, 3 vezes. Agora, o que nos interessa aqui? Você sabe que Lucas foi o autor de Atos, né? Então, em Atos, Lucas usa essa palavra excelentíssimo 3 vezes. Mas o que nos interessa não é apenas interesse gramatical. É o que o Senhor fez. Lucas escreve para alguém que ele chama de excelentíssimo. Essa palavra significa, Lucas, então, potentíssimo. Algumas versões, quando traduzem a palavra de Paulo em Atos 26 para Festo, que era um governante, Paulo se dirige a ele assim, potentíssimo Festo, porque ele era um magistrado, ele era um governante. Então Paulo o chama de potentíssimo. É a mesma palavra traduzida aqui por excelentíssimo. O que nós queremos dizer com isso? Uma pergunta, porque nós não podemos afirmar. Mas veja bem, por que será que Lucas endereçou o seu evangelho para uma pessoa? Teófilo, um irmão. E não apenas um irmão que ocupava, sem dúvida nenhuma, por esse título, potentíssimo, esse título não é de qualquer pessoa, sem dúvida esse irmão era um magistrado, era um nobre. Por isso Lucas usa esse título. Mas aí então a pergunta, será, na verdade uma conjectura, que me parece tão plausível e linda ao mesmo tempo. Será que Lucas, ao escrever esse evangelho, essa obra magnífica, inspirado pelo Espírito Santo, porque isso é palavra de Deus, quando Lucas encomenda esse evangelho, essa obra maravilhosa, para esse irmão chamado Teófilo, que era um magistrado, será que Lucas tinha no seu coração uma proteção para esse texto sagrado? Eu creio que sim. Porque, meus irmãos, tenho lido muitos comentaristas que são confiáveis, é claro, porque há muita coisa esquisita escrita por aí, você sabe. Comentários sobre esse livro de Lucas, então, muito bons.
E alguns deles vão dizer assim, que muito provavelmente, fazendo o estudo das datas e a pesquisa que só eles conseguem fazer, que muito provavelmente Lucas escreveu esse evangelho e também o livro de Atos, sabe onde? Na prisão domiciliar de Paulo em Roma, onde termina o livro de Atos. Você lembra que Paulo alugou uma casa? Lembra como termina o livro de Atos? Paulo estava preso, ele estava escoltado, ele pagava aluguel pela casa que ele então alugou, mas ele era um prisioneiro. E os soldados se revezavam, escoltando Paulo, guardando Paulo, né? Era um prisioneiro do Império Romano. Mas ele tinha a liberdade de receber visitas. Lucas voluntariamente se aprisionou com ele, porque se ele podia receber visita, ele podia hospedar Lucas, né? Então Lucas voluntariamente se aprisionou com ele. Lucas viu Paulo escrever dessa prisão, você se lembra quais epístolas? Efésios, Filipenses, as mais elevadas de Paulo, ele escreveu preso. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, muito provavelmente, lá estava Lucas. E fazendo o quê? Lucas tinha todo o tempo do mundo para que ele escrevesse o seu evangelho e o seu livro de Atos, narrando aquelas viagens de Paulo, todas que nós temos por aquele evangelho, até a prisão, onde o livro de Atos termina, né? Então, quando ele encaminha esse evangelho a esse magistrado, meus irmãos, essa nota me soa tão bonita, sabe por quê? Deus sempre usou e vai continuar a usar meios humanos, instrumentos humanos, para veiculação, cumprimento dos seus propósitos eternos. Você se lembra de Ciro, rei da Pérsia? Quando Ciro libera aquele decreto real para o povo que ainda era escravo, né? O povo de Israel na Babilônia, sair para edificar Jerusalém, ele não libertou o povo continuou escravo. Ele apenas emitiu um decreto real, dando direito a eles, quem quisesse, aliás, quem não quisesse não precisava ir, quem quisesse saísse da Babilônia, fosse para Jerusalém e edificasse aquela cidade destruída, para o nome e a glória do Senhor. E Ciro não era nem alguém do povo de Deus, não é? O Senhor sempre usou e vai continuar usando instrumentos humanos para o cumprimento dos seus propósitos. Então é muito lindo ver que Lucas, sabendo bem o que ele escreveu, o autor desse evangelho, sabendo bem que ele escreveu por inspiração do Espírito Santo e não separe nunca as duas coisas, a inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único autor da palavra, de Gênesis e Apocalipse, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, vai dizer Pedro. Mas instrumentos humanos são necessários, sempre. E Lucas foi esse instrumento humano. E Lucas encomendou esse evangelho para um homem. A ti, ó potentíssimo Teófilo. Eu então entrego essa obra, depois de uma acurada investigação. E das mãos do potentíssimo Teófilo, nós temos esse evangelho nas nossas mãos. Que coisa preciosa é essa? Sabe o que mais pode ter se passado na mente de Lucas? A perseguição estava solta no Império Romano. O grande apóstolo dos gentios, chamado Paulo, talvez o mais valoroso servo de Deus, humanamente falando, que pisou essa terra. Alguém que escreveu a metade do Novo Testamento, 13 epístolas. Alguém que disse que o evangelho que ele recebeu, não recebeu de homem nenhum. Não é? Então, quando Lucas escreveu esse evangelho, ele reflete a carga, o espírito, a revelação daquele de quem ele era o médico amado, Paulo, que o acompanhou por todo esse tempo. Então, meus irmãos, essa é a nota que eu queria deixar clara quando Lucas usou essa palavra excelentíssimo. Me parece realmente muito linda, muito interessante. E graças ao Senhor pela vida desse irmão que um dia nós o conheceremos, face a face. Teófilo e muitos outros. Graças ao Senhor, porque através da instrumentalidade dele, nós temos esse evangelho nas nossas mãos. Porque esse evangelho foi escrito e entregue a ele. Depois da pesquisa acurada de Lucas, de todos os fatos desde a sua origem, nenhuma lenda, nenhuma historinha, nenhum conto de carochinha, não é?
mas os fatos, em que ele diz assim, que as testemunhas oculares estão aí, e que não aconteceu em qualquer cantinho, não. Mas todos os de Jerusalém, os de Nazaré, os da Judéia, os da Galileia, sabem de todas essas coisas. Né? Então, que precioso é esse evangelho. Agora vamos então para as notas que eu gostaria de destacar ainda hoje, sobre esse par Zacarias e João Batista. Nos capítulos 1 e 2 de Lucas, já disse aos irmãos que um erudito bíblico chama esses dois capítulos de Evangelho da Infância. Um bonito nome, porque é só Lucas que se detém nesses fatos narrados no seu evangelho. Os outros passam rapidamente na verdade Mateus, passa rapidamente pela infância de Jesus, pinceladas rápidas, Mateus. Marcos não fala absolutamente nada. Marcos começa com João Batista e já entra no batismo de Jesus, não é? E João, muito menos. João vai falar sobre o Verbo eterno que se fez carne e também já entra com João Batista e o batismo de Jesus. Nada sobre a infância de Jesus. Né? Então, esses capítulos 1 e 2 de Lucas são chamados por esse erudito bíblico de o Evangelho da Infância. Um lindo nome. Nesse Evangelho da Infância, uma nota para entrarmos no nosso foco principal. Não há sonhos em Lucas. Já disse que Marcos e João não se detêm na infância de Jesus, nem Marcos, nem João. Mateus dá umas pinceladas. Agora veja, Mateus descreve 3 vezes a aparição de um anjo em sonho a José. Primeiro aquele anjo falando sobre a concepção de Maria pelo Espírito, que José não deveria temer em receber Maria, porque José planejava discretamente deixá-la, não é? Numa atitude varonil, honesta, correta. Ele não sabia o que tinha acontecido, então ele foi advertido em sonho que ele devia receber Maria como sua esposa, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. E disse que, inclusive, o nome dele para José. Ele se chamará Jesus, socorro de Jeová, né? 3 vezes em sonho. Agora, irmãos, no Evangelho da Infância, olha isso, 3 vezes também, em particular, digamos, os céus se abrem, mas não são sonhos, é céu aberto. E o anjo Gabriel se manifesta lá no templo a Zacarias, falando do nascimento de João, é aí que vamos entrar no nosso encargo principal hoje. Depois, de novo, o anjo, que na verdade é um arcanjo, né? Gabriel, ele se manifesta a Maria, não um sonho, não uma visão, e ele então anuncia o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus no ventre dela, e de novo, um anjo, aí não sabemos se foi Gabriel ou não, talvez ele mesmo, no capítulo 2, que já foi mencionado, aparecendo a pastores, não é? 3 vezes o céu se abrindo, nada de sonhos. Pelo contrário, no Evangelho da Infância, nós temos desvendada uma proximidade imensa com o próprio céu. E isso é tão lindo nesse Evangelho. Não é questão de um sonho de José, é questão de os céus se abrirem. E esse anjo, você sabe que a palavra anjo na língua grega significa simplesmente mensageiro, nada mais do que isso. Então esse mensageiro chamado Gabriel, ele se mostra a Zacarias lá no templo. Ele se mostra a Maria, depois ele se mostra aos pastores. Agora, irmão, consequência disso. Triste para nós, por um lado. Alegre para nós, pelo outro, como já temos visto. Por causa do pecado, a separação que foi feita entre céu e terra foi tão grande, que quando um mensageiro do céu se manifesta na terra, sabe o que acontece com os homens? Tremor. Medo. Então, olhe comigo. A primeira nota é com Zacarias mesmo. É aí que nós vamos começar. Olha o verso 13. Depois que Gabriel, como é citado, o verso 11 diz um anjo apenas, né? E lá no verso 19 você tem a definição dele. Eu sou Gabriel. Depois vamos ver o que significa Gabriel e como é tão impressionante, tão linda essa aparição do anjo aqui a Zacarias. Então é dito assim, que diante dessa aparição, verso 13,
Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, olha, não temas. Você vai ver essa palavra 3 vezes nas 3 aparições. Não temas. Olhe quando esse mesmo anjo, Gabriel, se mostrou a Maria. Verso 30. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Maria, não temas. Porque ela da mesma maneira ficou, acho que a palavra mais correta de usarmos seria assombrada, no sentido real do termo, né? Cheia de assombro. Zacarias ficou cheio de assombro, Maria ficou cheia de assombro. Por quê? Porque o pecado causou separação entre o ambiente do céu e o ambiente da terra. Irmão, se o homem não pecasse, isso não seria assim. A coisa mais natural seria os mensageiros do céu se mostrarem aos habitantes da terra. Mas por causa do pecado, os céus e a terra se tornaram tão distantes. Então, quando esse mensageiro tão sublime, cheio de glória, com essa palavra tão maravilhosa, tanto para Zacarias quanto para Maria, 2 filhos iriam nascer, João aqui, Jesus ali, não é? Mas os 2 se encheram de assombro, de medo. Então, não temas para um, não temas para outra. E a outra ocasião já foi lida também, capítulo 2, verso 10, veja lá. O anjo, porém, lhes disse: não temais. 3 aparições, não sonhos. 3 vezes, digamos, o céu se abrindo, o mensageiro celestial indo de encontro à terra, e 3 vezes tendo que dizer: não temas. Nota interessante. Agora, vamos entrar no nosso foco principal, Zacarias e João. Irmãos, não há dúvida nenhuma que Zacarias era um dos remanescentes fiéis daquele tempo. Tem 2 versículos aqui que vão nos ajudar a ilustrar o que significa isso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor. Olha o capítulo 2, verso 25. Não foi estudado ainda esse texto. Nosso irmão compartilhou conosco até o verso 21, ou até o verso 20, né, desse capítulo. Então o verso 25 já é a história de Simeão, muito linda, e é dito assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. Agora olha essa observação aqui: que esperava a consolação de Israel. Em outras palavras, isso simplesmente significa a vinda do Messias. Toda a expectativa de Israel era essa. Nós sabemos muito bem, não é? Aquele que foi anunciado por todos os profetas, aquele que Moisés, desde Moisés, lá atrás, antes de Elias, seria levantado um profeta maior do que ele, muito maior do que ele. E todos os israelitas do povo da aliança deveriam ouvi-lo, porque ele seria o profeta. Moisés já havia visto isso. Então, a partir dele, todos os outros profetas, apontando para Cristo e apontando para Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que iria redimir Israel dos seus pecados. A ênfase dele não seria libertação política de Israel, em hipótese nenhuma. Jesus não fez isso, não é? No seu ministério. Pelo contrário, ele foi crucificado e um dos instrumentos foi o Império Romano. Então ele não veio como libertador político, mas ele veio como salvador espiritual do seu povo, não é? O consolador do seu povo. Então essa era a esperança messiânica. Você está vendo aí no coração de Simeão. Olha o verso 38. Ana, uma mulher idosa, 84 anos, que viveu uma vida devotada a adorar o Senhor no templo, tal era o seu coração. É dito assim: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Quando estudarmos esse texto, nós vamos ver os detalhes. Agora, veja o que estava no coração de Ana. Ela falava a respeito do menino a todos. Então não é apenas ela, não é apenas Simeão, não é nem mesmo João Batista e Isabel, nem mesmo Maria e José, que também eram um casal que tinha o mesmo coração, a mesma expectativa, mas aqui diz todos, não é? Que esperavam a redenção de Jerusalém. Uma outra frase que significa a mesma coisa que nós lemos quanto a Simeão.
significa a vinda do Messias. Ele é o Redentor. Né? Então, os irmãos estão vendo que Zacarias está incluído aqui. Assim como verso 25 e verso 38, você tem essas duas frases aí, uma de Simeão, outra de Ana. Era isso que eles tinham no coração. Era isso que eles esperavam. Era por causa disso que Zacarias servia tão fielmente ao Senhor. Era por causa disso que Simeão aguardava aquele momento que ele teve o privilégio de experimentar. O menino no seu braço e orando daquela maneira. Na verdade, um cântico, né? Um cântico oração. Agora podes, ó Supremo Soberano. A palavra que ele usa ali é déspota no original. Soberano sublime, soberano supremo. Agora podes despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Imagine aquele ancião falando isso com o menino nos braços. Porque toda a expectativa da vida dele estava centrada nessa pessoa que agora está como um menininho nos seus braços. E ele, é claro, o reconheceu. O Redentor de Israel. Porque é isso que ele aguardava. Assim como Ana. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então esse era o coração de Zacarias. Esse era o de Isabel. Esse era o de Maria. E era o de José. E era o de Simeão. E era o de Ana. São 6, não é? E mais de todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, como diz aí nesse verso. Então isso é importante sobre Zacarias. Mais um passo ainda sobre ele. Verso 7. Capítulo 1, verso 7. Vamos reler. Não tinham filho, Zacarias e Isabel. Não tinham filho, porque Isabel era, primeiro, estéril, assim como Sara, a mulher de Abraão, assim como Ana, a esposa de Eucana. Aliás, nós não vamos entrar nisso, mas a relação de João Batista com Samuel é simplesmente maravilhosa. Os dois são nazireus, consagrados ao Senhor, desde o ventre materno. Samuel, o filho de Ana, e João Batista, o filho de Isabel. Não tinham filho, porque Isabel era estéril, e sendo eles, então Zacarias e Isabel, eram avançados em dias. Uma nota rápida aqui. Nos dias de Ana, que nós já citamos, está escrito no primeiro, segundo e terceiro capítulo de 1 Samuel. Você quer fazer um estudo maravilhoso? Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 1, 2 e 3. Anote aí para você ler isso depois. O nascimento de Samuel. E o contraste de Samuel com Eli, naquele tempo do sacerdócio falido, de Eli e seus filhos. Seus filhos até mesmo se prostituíam no seu serviço sacerdotal. Tal era a degeneração. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, como diz o capítulo 3 de 1 Samuel, Deus levantou um profeta, Samuel, que fez uma mudança de era na nação de Israel. Para que os irmãos se lembrem, foi ele quem ungiu Davi. Primeiro Saul e depois Davi, o rei de Israel. Né? Então, tanto no tempo de Ana, quanto no tempo de Isabel, você vê a nota de esterilidade. Prestou atenção aí? Ana era estéril, Isabel era estéril. Agora eu quero lançar uma pergunta para os irmãos. Quem, na verdade, estava estéril? Usando essa palavra com toda reverência. O nosso Deus. Ele é quem estava estéril. E por quê? Porque não havia testemunho dele na terra. Nem na época de Ana, nem na época de Isabel e Zacarias. Então, a esterilidade, na verdade, era espiritual. No tempo de Ana, para os irmãos lembrarem, nós estamos vivendo imediatamente depois do tempo dos juízes. Está se lembrando da história? Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Não é? Então Samuel veio imediatamente depois do tempo dos juízes. E os juízes viveram o período mais negro, tenebroso da história de Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Imagina uma nação vivendo desse jeito. Não é? E esse era o tempo dos juízes. Então o que o Senhor faz? Levanta Samuel de um ventre estéril. Ana. Uma história maravilhosa. E como ele usou Samuel.
foi confirmado de Dan a Berseba como um profeta do Senhor. Então, 2 estéreis em 2 tempos de esterilidade, na verdade, espiritual. E agora os tempos de João Batista. Mesma coisa. Muito interessante que o período dos juízes foi mais ou menos de quantos anos? 400. Entre Malaquias e João Batista, ou Zacarias, quantos anos? 400. Você vê a semelhança? 400 anos nos 2 casos. E agora, o Senhor levanta de um ventre estéril João, outro profeta. Porque Deus estava estéril quanto ao seu testemunho. O que havia na terra? Ah, meus irmãos, olhe para os tempos de João Batista. 2 sumos sacerdotes, uma coisa impossível. Promiscuidade total. Sacerdotes recebiam suborno para aprovar uma oferta que não podia ser oferecida, porque tinha defeito. Nenhum animal com defeito poderia ser oferecido ao Senhor. Era o restolho, não é? Mas os sacerdotes eram subornados e recebiam aquele animal defeituoso. Eles tinham os seus cambistas, que eram cambistas do templo. E quando eles vinham de outros lugares oferecer o sacrifício em Jerusalém, é isso que tinham que fazer, eles traziam a moeda dos lugares onde eles habitavam. E aquela moeda não servia para o templo. Eles tinham que fazer o câmbio. E quando eles iam fazer o câmbio, eles eram explorados. Por isso você se lembra que o nosso Senhor teceu aquele azorrague de cordas e expulsou do templo os cambistas e os que vendiam pombos e etc. Fazendo um mercado no templo, não é? Esse foi o tempo em que João Batista nasceu, o precursor do Senhor. 400 anos de esterilidade. Meus irmãos, e os dias que nós vivemos, o que você acha? Quando você olha hoje para o cristianismo, como ele se chama, né? O cristianismo. Nós estamos vivendo, não é de agora, talvez aí, nas últimas 2 décadas, particularmente na última década, tempos angustiosos com relação ao testemunho do Senhor. O nome do Senhor nunca foi tão usado. Hoje está sendo usado até em palanques políticos, não é? Mas o que nós vemos? Degeneração. Uma falta de entendimento total sobre o propósito de Deus. É isso que nós estamos vendo. E há tempo, não é? Então, qual o desejo do Senhor para nós, sua igreja, nesses dias? Será que o Senhor não tem carecido de profetas nos nossos dias? Agora, irmão, se Ele há de levantar pela sua graça profetas aqui e ali e acolá, para que de novo o testemunho deles seja recuperado, quais são as características deles? Quanto ao tempo deles, já sabemos as características. Olhe para Ana e Samuel, olhe para Zacarias e João Batista. 400 anos de esterilidade espiritual. Nós estamos no mesmo tempo. Agora, quais são as características desse profeta que o Senhor levantou? Isso nos interessa muito. Porque, meus amados irmãos, nosso Deus também hoje, sim, está estéril. E sim, pela sua graça, Ele também tem o seu remanescente hoje. Porque quando foi que o Senhor não teve remanescentes fiéis? Nunca. Ele sempre teve remanescentes fiéis. Sempre. Nas épocas mais negras da história da igreja. Na idade chamada das trevas, em que ninguém sabia latim e as missas eram celebradas em latim, para ninguém entender mesmo. Não é? Era das trevas. Ninguém tinha a Bíblia na sua mão. E se alguém tivesse, ele era desautorizado a lê-la, muito mais interpretá-la. Não é? Trevas, trevas totais. A palavra de Deus sumiu da mão das pessoas, deixou os púlpitos, não era pregada. Liturgia, mecanicidade, letra morta, sacerdotalismo, ministerialismo, promiscuidade. E depois da reforma, meus amados irmãos, não foi diferente. Nós estamos vendo aí um pouco, por causa da morte dessa rainha, o que é a igreja anglicana. Você está vendo um pouquinho do que é a igreja anglicana? Uma coisa horrível. Não há nada de evangelho na igreja anglicana. Nada. Degeneração em todos os níveis.
moral, espiritual, social. É nessa era em que nós estamos vivendo. E o Senhor? E o testemunho do Senhor? E o que o Senhor está buscando nesses dias? Então, vamos para o verso 8 e verso 9. Ora, aconteceu que exercendo ele, Zacarias, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Cuidado com essa palavra coube-lhe por sorte, viu? Não está dizendo que Zacarias foi sortudo, não. Está dizendo que eles lançavam sortes, porque eles tinham muitos sacerdotes para fazer aquele serviço. Então quem ia fazer aquele serviço? Eles lançavam sortes para ver sobre quem cairia a incumbência de exercer aquele serviço naquele turno. Poderia ser, meus irmãos, que Zacarias, preste atenção, nem uma vez na vida ele pudesse entrar no santuário para queimar incenso. Só fazer o serviço ali fora, no átrio, oferecendo animal lá no altar do holocausto. Mas nem um dia na vida toda de sacerdote dele, ele poderia nunca entrar para queimar incenso no altar do incenso. Porque tinha muito mais sacerdotes do que o necessário. Então, coube-lhe, caindo a sorte sobre ele, que ele entrasse naquele dia, queimasse o incenso. Talvez ele tenha feito isso a única vez em toda a sua vida, mas essa vez foi suficiente. Porque quando ele entrou ali por provisão do Senhor, então Gabriel se revela a ele. E o que é dito nesse verso? Vamos ler. Verso 9, então, vai seguir dizendo que coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário, está vendo? Não é no átrio, é no santuário, onde estava o altar do incenso, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, está vendo? Como já comentamos, e apoderou-se dele o temor. Agora vamos devagar aqui. Preste atenção, por favor, de novo. Aqui, no queimar o incenso, Zacarias não está suplicando por um filho. Que isso fique muito claro. E sabe por que podemos afirmar isso? Porque, irmãos, as orações particulares de Zacarias, porque tem uma mulher estéril, porque as mulheres de Israel, todas elas, consideravam um altíssimo privilégio serem mães. Mães, e particularmente de filhos homens, no caso de Israel. Sabe por quê? Por causa do serviço deles ao Senhor. Por causa do significado dos varões na casa de Deus e para o testemunho do Senhor. Todas as mães piedosas queriam ter filhos para o Senhor. Então, uma mulher estéril era quase que uma maldição. Então, essa é uma questão. A oração de Zacarias e de Isabel com relação a esse filho, sem dúvida, ela correu por muito tempo. Eles já eram idosos. Veja aí no texto. Então, por quantos anos será que eles oraram por um filho? Mas eles já eram idosos. Veja essa nota. Isso significa, aparentemente, para mim é muito claro, que eles já tinham desistido de orar por esse filho. Uma mulher estéril e idosa, como Sara. Quando que eles iam ter esse filho? Não é? Mas esse era o desejo deles. Eles oravam por isso. Mas agora, irmão, não faça confusão. Quando ele entra no santuário para queimar incenso, não é lugar de orações particulares. Você está entendendo a diferença? Ele não pode orar queimando incenso. Ó Senhor, e o meu filho? O Senhor lembra do filho que tem orado, eu e minha esposa, por tanto tempo? Ali não é lugar disso. Por quê? Porque ele está no santuário, queimando incenso e representando o povo. E a questão de ter filho ou não ter filho é uma questão de Zacarias e de Isabel, de mais ninguém. Agora deixa eu mostrar isso, deixar claro para os irmãos que essa não é uma interpretação minha. Abra, por favor, o livro de Malaquias. Está aí o último livro do Velho Testamento. Abra, por favor, rapidamente. Aliás, é exatamente entre Malaquias, que foi o último profeta do Velho Testamento, entre Malaquias e João Batista, que nós temos 400 anos que eu acabei de citar. Malaquias e João Batista, 400 anos de intervalo. Preste atenção no que o Senhor falou para Malaquias aqui, o último profeta do Velho Testamento. Olha o verso 8, Malaquias 1, capítulo 1, verso 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Isso continuou acontecendo nos dias de João Batista, como já expliquei, nos dias de Jesus, né?
Ora, apresenta-o, esse animal, coxo ou cego, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Olha essa palavra favor, preste atenção aí, favorável. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, preste atenção no verso 9. O Senhor fala pela boca de Malaquias assim: agora, pois, suplicai o favor ou a graça de Deus, que Ele nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Oxalá houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis em vão ou debalde o fogo no meu altar. Está vendo? O Senhor está dizendo, não quero o sacrifício de vocês. Ah, se tivesse alguém que cerrasse as portas e ninguém entrasse aqui para oferecer nada disso que vocês estão oferecendo. Essa era a nota solene de Malaquias. Continuando. Eu não tenho prazer em vós. Que profeta foi esse, né? Diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar que lhe é queimado incenso. E trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Está claro agora então? O que Zacarias estava fazendo no templo? Suplicando o favor do Senhor. Malaquias 1, 9. Não estava orando por um filho. Não tinha nem o direito de fazer isso. Porque ele deveria exercer um serviço sacerdotal, ou seja, representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. Esse era o sacerdote. Por isso o povo ficava lá fora orando e esperando. Na reunião anterior nós comentamos. Porque quando Zacarias queimasse o incenso e saísse do santuário, ele iria encontrar o povo lá fora orando e ia fazer o quê? Abençoá-lo. Lembra que nós lemos número 6? O Senhor te abençoe e te guarde. Era a bênção sacerdotal. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Era isso que o povo estava aguardando. Porque ele estava representando o povo diante de Deus, queimando incenso, e representando Deus diante do povo. Nada de orações particulares. Nada de pedir por um filho. E aliás, como já falamos, ele muito provavelmente já tinha desistido disso. Porque eles eram idosos e a mulher era estéril. Então está muito claro que o queimar incenso não tem a ver com João, com o filho. Tem a ver com suplicar a vinda do Messias. Em outras palavras, o favor de Deus, a consolação de Israel, a redenção de Jerusalém. Era por isso que ele queimava incenso. Muito importante, irmãos, que vejamos isso. Muito. Por quê? Porque então quando Gabriel se revela ali, João não estava nessa expectativa. Entendeu? Então Gabriel se revela e nós temos outra frase linda. Queria ir a ela aqui para nós ganharmos tempo. Olha o versos 18 e 19 desse capítulo. Então perguntou Zacarias ao anjo. Os versos anteriores você já conhece. Como eu saberei isto? Pois eu sou velho. Você está vendo a ênfase que ele dá? Por isso nós falamos, parece tão claro que Zacarias já tinha desistido dessa oração. Não é que não foi respondida, tudo certo. Ele não tem por que ficar com raiva de Deus, não é? O Senhor é bom, o Senhor é soberano, o Senhor conhece todas as coisas. Não concedeu um filho a ele, está tudo certo. Então Zacarias perguntou ao anjo, como eu saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias, além de ser estéril, como nós já lemos lá no verso 7. Agora preste atenção aqui, verso 19. Respondeu-lhe o anjo. Irmãos, é uma das coisas mais lindas para mim nesse evangelho de Lucas. Logo no início, na abertura. Esse confronto dessas duas frases, que eu peço ao Senhor que também impacte o teu coração. São dois eu sou. Uma é, eu sou velho. A outra é, eu sou Gabriel. Dois eu sou. Eu sou velho. Zacarias dizendo, como que isso vai acontecer? Isso não é possível, nem tenho mais a expectativa. Não é? E o outro eu sou é, eu sou Gabriel.
Agora, o que significa, Gabriel? Deus é poderoso. Eu sou velho. Deus é poderoso. Que maravilha, meus irmãos. Como nós precisamos dessa palavra selada nos nossos corações em dias de esterilidade espiritual. De modo geral, a igreja tem se mostrado velha, cansada, mundanizada, sem poder, sem testemunho. Eu sou velho, mas Deus é poderoso para levantar dentre os mortos. Ele é poderoso para levantar das cinzas. Ele é poderoso para agir em ossos secos. Como Ezequiel registra na sua palavra. Graças a Deus. Porque se não fosse assim, meus irmãos, você se lembra da palavra do Senhor para Laodiceia, através de um mensageiro, ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, graças ao Senhor por tudo isso. Mas tem uma nota ali: tens pouca força. Tens pouca força, mas não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia também estava na mesma condição. Velha, fraca, pouca força. Mas não havia negado o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus é poderoso para preservar o seu testemunho fiel, até que Ele venha. Então Ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Da hora da provação que há de vir para experimentar todos os que habitam sobre a terra. Guarda o que tens. Os que dentre vocês que perseverarem, eu farei deles colunas no santuário do meu Deus, e dali jamais sairão. Que maravilha, meus irmãos. O Senhor falando isso para uma assembleia fraca, como era Filadélfia. E podemos, sem dúvida, transportar isso para os nossos dias. Sim, a igreja hoje é fraca. O testemunho do Senhor é fraco. Mas graças a Deus pelas suas visitações. E o que nós aguardamos hoje não é uma visitação de Gabriel. É uma visitação do Espírito Santo. Renovando as vidas, os corações, a devoção, o amor a Cristo, a sede pela palavra, a consagração, a confiança no Senhor e nos seus caminhos. Nós estamos sendo encharcados de doutrinas que não têm nada a ver com Cristo. Doutrinas de prosperidade, promessas e mais promessas, que quando assentam no coração das pessoas, levam essas mesmas pessoas a escândalos com relação a Cristo. Se escandalizam de Cristo, porque ligam essas coisas falsas, sofismas, a Cristo. E quando essas coisas não sucedem, elas se escandalizam com Cristo. E não vendo que isso é um sofisma, que elas são enganadas. Que Deus nunca lhes prometeu isso. Que esse não é o caminho do Senhor. Não é o caminho da vida cristã. Ah, meus irmãos, como precisamos recuperar essas coisas. Essas verdades. Essa visão clara do caminho de Deus para a igreja hoje. A centralidade de Cristo. A nossa devoção, o nosso amor a Ele. Independente de circunstâncias. Se tem saúde, se não tem saúde. Se tenho filho, se não tenho filho. Se estou indo bem aqui ou não estou indo bem lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ele é o nosso Redentor, Ele é supremo Senhor. Os ídolos de si mesmo nada são, Ele está no trono. Nada toca minimamente a vida dos seus filhos que não passe através das mãos dEle e da permissão dEle. Há um só Senhor, o nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, podem vir dias em que nós teremos que pagar preço mais alto por essa confissão. Será que nossos corações têm estado nessa direção? Ou nós estamos com esperança em outras coisas, esperanças econômicas, esperanças sociais, esperanças políticas? Onde tem estado a nossa esperança?
Porque se ela não está nele, nós seremos frustrados socialmente, financeiramente, politicamente, em todos os aspectos. Quando o autor de Hebreus escreveu aqueles cristãos hebreus, ele os louva, por um lado, embora eles também estivessem muito cansados. Ele diz: restabelecei as mãos de vocês que estão descaídas, os joelhos estão trôpegos. Lembra-se de Hebreus? E ele vai dizer assim: eu me lembro dos dias anteriores de vocês. Vocês suportaram grande luta. São as palavras dele, Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 32 em diante. Suportastes grande luta e sofrimento, e até mesmo sofrestes o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e eterno, durável. Meus irmãos, a pergunta continua para nós. Você pode afirmar que a igreja não passará por esses dias antes que o Senhor venha? Você não pode afirmar. Então, outra pergunta: e se ela passar, como você estará? Como você estará? Onde está o seu coração? Qual será a tua confissão? E se você for espoliado dos seus bens, você vai permanecer na fé? Onde está o seu coração? Aqueles irmãos tinham ciência de possuírem um patrimônio superior e durável, eterno, que ninguém poderia tirar deles. Fé vigorosa. Mas hoje em dia, meus amados irmãos, a fé da maioria dos santos parece um caniço agitado ao vento. Quando o Senhor fala de João, aliás, João Batista, ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Alguém que vem para cá e vem para lá, diante de tudo que houve? E o Senhor diz: não, vocês foram ver um profeta, e muito mais do que um profeta, meu precursor. Aquele que disse para vocês: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E quando o reino de Deus em pessoa se apresentou a ele, ele disse: aí está ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nós estamos vivendo o mesmo tempo. Que o Senhor seja misericordioso conosco. Guarde os nossos corações, abra os nossos olhos. Algumas notas mais ainda para terminarmos. Nós temos algum tempo. Versos 13 e 14. Quando o anjo diz para Zacarias: veja, tua oração foi ouvida. Quando nós vemos essa frase aqui, imediatamente pensamos no João, né? No João Batista, o filho pelo qual Zacarias orou, e a sua mulher. Mas me parece tão claro que essa tua oração foi ouvida, tem relação exata, direta, com aquilo que nós lemos de Simeão e de Ana. A redenção de Jerusalém, a consolação de Israel, essa era a oração de Zacarias. E o Senhor então disse, através do anjo, né, Gabriel, que ele daria a eles um filho. E sabe como esse filho se chamaria? Entre nós aqui nós temos um Joãozinho, com um pouco mais de 1 ano de idade, e nós temos um Joãozão, que é um dos irmãos mais velhos entre nós, né? Um João bem pequenino e um João bem velho. Esse nome é muito lindo, porque João significa o favor de Deus. Por isso, lá em Malaquias 1:9, o profeta disse para aquele povo assim: suplicai o favor de Deus. Zacarias estava queimando incenso, fazendo o quê? Ele estava suplicando o favor de Deus. E Deus respondeu com o quê? Deus respondeu com o favor de Deus, que se chama João. Seu favor, João. Agora um pouquinho sobre ele. Eu não vou ter tempo semana que vem para isso. Então, eu vou te dar 5 características aqui. Me suporte mais 5 minutos, se eu conseguir 1 minuto para cada uma. Capítulo 1 desse livro ainda de Lucas, capítulo 1, verso 66, quando é feita aquela pergunta: que será, pois, esse menino, que nós já lemos? O verso 15 responde, não é? Ele será grande diante do Senhor. Grande diante do Senhor. O verso 66, voltando lá, 66 e 15, nós estamos lendo os dois juntos. 66 diz assim: a mão do Senhor estava com ele. Queria chamar a sua atenção para isso também. O que a Bíblia quer dizer com isso? A mão do Senhor estava com João, desde que ele era um menininho. Significa que ele estava contando com uma proteção
especial da parte daquele que o fez nascer. Proteção especial. É o que significa a mão. Nós usamos mão para isso, né? Pai com relação a filho, né? A mão do Senhor estava com ele. Proteção especial. Então, por isso ele é dito no verso 15 que seria grande diante do Senhor. Vamos lá para as características então. Primeiro, rapidamente. A primeira já foi comentada aqui, graças ao Senhor, não vou precisar voltar nisso novamente. João era um nazireu. Sobre isso, Números capítulo 6. O que era um nazireu, quais as suas características? Já foi estudado pelos irmãos. Então o que eu gostaria de fazer, bem rápido, é ir ao livro de Amós. Abra, por favor, Amós capítulo 2. Depois dos profetas maiores, depois de Daniel, você tem Oséias, Joel e logo em seguida Amós. Amós capítulo 2, verso 11. Os jovens, os mais jovens em especial, ouçam com atenção esse versículo. Amós 2:11. Dentre os vossos filhos suscitarei profetas. Esse sempre foi o coração do Senhor. E continua sendo o seu desejo nos nossos dias, como já falamos. E dentre os vossos jovens, nazireus. Que lindo, irmão. Sabe o que significa dentre os vossos filhos suscitar profetas e dentre os vossos jovens nazireus? Isso é um sinal da graça de Deus. Deus se mostra gracioso com o seu povo assim. Quando ele do meio do seu povo levanta profetas e mais que isso, do meio dos seus filhos, né, levanta profetas e mais que isso, do meio dos mais novinhos, dos jovens, ele levanta nazireus, ou seja, jovens com um desejo particular de conhecer o Senhor, amar o Senhor, conhecer a sua palavra, viver dele, viver para ele, graças ao Senhor. Ele vai continuar até que ele venha, levantando dentre os jovens nazireus. Então você, papai e mamãe, não fique preocupado quando seu menino de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, passar 3 horas por dia lendo a Bíblia. Não acho que ele está precisando de ser ajustado, não. Viu? Toma a liberdade de dizer para os irmãos. Quando eu tinha 14 anos de idade, e o Senhor chamou para si uma pessoa que para mim era muito especial e importante, o meu avô. Eu entrei num período de muita introspecção, de uma depressão. E foi nesse período em que o Senhor me levou a sua palavra para começar a memorizá-la. Aos 14 anos. Dentre os vossos filhos levantarei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Um sinal da graça de Deus. Olhe para a juventude dos nossos dias. O que é que nós vemos? Uma tristeza, uma tragédia, não é? Quando nós olhamos, temos o privilégio de olhar como o Senhor tem tratado alguns dos jovens, meus irmãos, nós só podemos dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, muito obrigado. Adolescentes que não chegaram aos 20 anos de idade, que reúnem aqui todos os sábados, dezenas deles, e não estão nas baladas. Por que será? Lá não é tão atraente, não tem tanta coisa interessante, tanta coisa que eles podem fazer, tanta coisa agradável para os sensos, para os sentidos. O que eles estão fazendo aqui? São seus pais, será? Que estão trazendo eles amarrados para estarem aqui? Pergunte para eles, para você obter a resposta. Dentre os vossos filhos suscitarei profetas, e dentre os vossos jovens eu levantarei nazireus, diz o Senhor. Louvado seja o seu nome por isso. Qual é a principal marca dos nazireus? Eles não viveriam para autocongratulação. Eles aprenderiam a viver em autonegação. Não, eu não quero isso. Não, eu não quero aquilo. Não, eu não quero me envolver com isso. Não, eu não quero saber disso. Não para a sua própria satisfação. Mas aprenderiam a viver autonegação. E não autocongratulação. Segunda nota, capítulo 1, verso 80. Eu vou só citar para podermos encerrar. Depois você faça seu estudo. A segunda nota, a primeira nota então é que João era um nazireu.
A segunda nota é que João vivia em solitude. E também nós já falamos muito sobre solitude há meses atrás, entre nós aqui. É o estar a sós com o Senhor. Como que nós sabemos que João vivia em solitude? Olha o capítulo 1, verso 80. Vai dizer que João viveu nos desertos, até o dia que ele deveria manifestar-se a Israel. Isso significa, ele aprendeu o que significa viver fora da vista dos homens. De novo, quando nós olhamos de modo geral para o cristianismo hoje, o que nós vemos é aparência e mais aparência. O que importa é o que está diante dos olhos dos outros. Nós vivemos um iceberg invertido, né? Nós deveríamos viver uma pequena parte de nossa vida exposta a outros. E a grande, imensa parte oculta dos olhos de todos. Porque é a nossa vida com o nosso Deus. Solitude, vida secreta, vida para Ele, vida nele, vida dele. Então essa foi a característica de João. Viveu nos desertos. E que lindo nós lermos, até o dia que deveria se manifestar. Deus tinha o tempo. Agora veja, se João era um profeta, preste atenção, irmão. Se João era um profeta, nós podemos dizer que ele foi treinado como um nazireu. Você concorda? Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, não beberá vinho nem bebida forte, etc. Isso é um nazireu. Então ele foi treinado como um nazireu, ele viveu como um nazireu e então se tornou um profeta. Isso é tão importante, irmão. Porque ninguém que não viva como um nazireu pode abrir a boca em nome do Senhor. Todos os profetas têm que viver vidas de nazireu. O nazireu é a base do profeta. E isso aí está tão claro em João. Se nós queremos ser o tal, o centro nas rodinhas, o que está em todo lugar, o popular, o cheio de sorrisos para todos, esse nunca será um profeta, nunca. Porque a vida do nazireu é a base do ministério profético. Então, essa é a segunda característica. O terceiro é dito em Mateus 11, depois você procure lá, Mateus 11, de 7 a 10, onde é dito que João é um profeta, nosso Senhor Jesus disse, e mais que um profeta. E ele é chamado também ali de o meu mensageiro, diz o Senhor. Mais uma característica de João. Um profeta e o meu mensageiro. Mateus 11. Número 4. Aí mesmo no capítulo 1 de Lucas. Ele será cheio do Espírito Santo. Mais uma característica do ministério de João. Por quê? Porque o Espírito Santo é que é, na verdade, a voz de Deus. É o Espírito Santo que é o mensageiro de Deus. É o Espírito Santo que é a testemunha de Deus. Então, se João foi aquela voz, aquela testemunha, aquele mensageiro, só tem um motivo. É porque ele foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. E aí, uma nota sobre isso que me parece também muito clara, também vou ser objetivo, os dois encontros de João com Jesus. João, o precursor. Jesus, o redentor. Precursor e o redentor. Quando que eles se encontraram a primeira vez? Dentro do ventre das suas mães. E aí está a narrativa em Lucas maravilhosa. Porque diz que quando Isabel ouve a saudação de Maria, você se lembra? É relatado que acontece o que com João? Ele salta de alegria. Outras expressões diz estremeceu. A palavra literal é saltar mesmo. Então Isabel vai dizer assim, ele saltou de alegria no meu ventre. Paulo vai dizer assim em Romanos 14, 17. O fruto do Espírito o reino de Deus, aliás, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é dito que quando Isabel ouve a saudação de Maria, já que o Senhor estava gerado no ventre de Maria, então quando ela ouve a saudação de Maria, quando Isabel ouve, ela diz, a criança dentro de mim saltou de alegria. Quero fazer uma sugestão para os irmãos, só uma sugestão. Sabe o que me parece? Foi nesse momento que João Batista, no ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. Quando ele saltou de alegria no ventre da sua mãe, ao ouvir a saudação da mãe do Redentor. Porque o Redentor estava já no ventre da sua mãe. Primeiro encontro do precursor com o Redentor. Que lindo, que maravilhoso encontro. Sabe qual foi o segundo?
Em João, Evangelho de João, capítulo 1, João Batista vai afirmar claramente que ele não conhecia Jesus. Então nós não podemos pensar que talvez ele tenha encontrado Jesus lá numa festa não sei aonde, quando ele subia para Jerusalém. João talvez subisse do deserto para Jerusalém, para os dias de sacrifício, para as festas normais. João era consagrado ao Senhor. Então, sem dúvida, João estava lá. Sim. Mas ele diz 2 vezes, não apenas uma, escrito por João, o evangelista, citando as palavras de João Batista. João Batista vai dizer assim: eu não o conhecia. E de novo ele repete: eu não o conhecia. Isso significa: eu nunca o tinha visto. Porque o primeiro encontro deles, ambos estavam dentro do ventre das suas mães. Então ele vai dizer: eu não o conhecia, eu não o conhecia. Mas então foi dito a mim: aquele sobre quem descer o Espírito Santo, esse é o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus, não é? Mas antes que o Espírito Santo descesse lá no batismo, Jesus se colocou naquela fila de pecadores que vinham para se batizar, no Jordão. Lembra-se? Ou seja, João Batista não conhecia ele ainda, certo? Porque ele vai dizer: eu não o conhecia, não o conhecia. Mas quando o Senhor Jesus se apresenta naquela fila, você sabe o que aconteceu. João Batista viu a face daquele homem, e quando ele viu a face daquele homem, ele se dobrou e disse: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Aí eu te pergunto, como que João o reconheceu? Se ele diz que eu não o conhecia. Sabe qual é a resposta? O livro de Hebreus vai dizer assim, que o nosso Senhor Jesus é um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que o céu. Ou seja, quando João viu naquela fila aquele homem, ele sabia que o rosto como aquele, só ele possuía. Um pecador atrás do outro vinha para João. Vinham meretrizes, vinham soldados, vinha pessoa de todo tipo para ser batizado por João. Alguns João batizava, outros ele dizia: raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Quem disse que vocês vão fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento e depois venham para ser batizados. Não é? Um trovão no deserto. Então ele via uma face atrás de outra, pecadores e pecadores e pecadores de todos os tipos, graças a Deus, arrependendo-se e sendo batizados. Mas agora apareceu alguém que é separado dos pecadores. E quando João o viu, ele se dobrou diante dele. E o Senhor teve que, como dizer: João, levanta-te, porque convém-nos cumprir toda a justiça. Depois disso é que o Senhor entra no Jordão, e aí sim, o céu se abre, a voz é ouvida: este é o meu filho amado, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Não é interessante? Mas João reconheceu antes do batismo, antes do Jordão. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, cheio do Espírito Santo. Essa é outra característica. E a última, para terminar. João era um arauto. É dito aí no verso 16 e 17, que ele vai adiante do Senhor seu Deus. Detalhe, Senhor seu Deus, nesse verso, simplesmente significa o Messias. Verso 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esse Senhor seu Deus é o Messias. Ele não está se referindo a Jeová, está se referindo ao Messias. Por que sabemos? Porque é dito no verso 17, olha: irá adiante dele. De quem que João foi adiante? Do Messias, do Senhor Jesus. Ele era o precursor. Então irá adiante dele, do Senhor seu Deus, Jesus, o Messias, Jeová Salvador. Ele irá no espírito e no poder de Elias. O que significa isso? Que ele seria um arauto. Assim como Elias profetizou com aquele vigor, mudando também, ou inaugurando aquela era profética. Elias foi quem inaugurou essa era. Pregou com todo aquele poder para uma geração degenerada e pregando arrependimento, assim como João. Essa foi a mensagem de Elias. Arrependimento para uma nação regenerada. Então aqui ele é comparado a Elias, João Batista. Porque ele vai pregar arrependimento para uma nação degenerada, assim como Elias. Então diz, ele irá adiante do Messias, do Senhor seu Deus, e preparará o caminho para ele. Um arauto. E finalmente, abra Isaías 55, por favor.
E aqui nós vamos terminar. Obrigado pela paciência dos irmãos, até o tempo que nós estendemos, para podermos concluir isso hoje. Semana que vem, se o Senhor permitir, vamos falar sobre Maria e Jesus. Isaías 55. Vamos ler esse texto e terminamos. Sabe por que estamos nele? Esse é um resumo do ministério de João Batista, nas palavras de Isaías, meus irmãos. Olha que lindo. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Essa foi a pregação de João, sem dúvida nenhuma. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra. Olha essas lindas palavras, aplicadas ao ministério de João Batista. Reguem a terra, fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra. A Septuaginta vai colocar aqui logos, verbo, logos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Oh, meus irmãos, nosso Senhor Jesus se apresentou como essa semente, o grão de trigo que caiu em terra para morrer, não é? E foi João quem anunciou que ele veio para isso, o Redentor. A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a designei. Graças ao Senhor. Saireis, olha esse final, saireis com alegria. Quarta-feira que vem nós vamos comentar um pouco dessa nota. Lucas menciona 8 vezes no seu evangelho a palavra alegria, mais do que qualquer outro evangelista, mais do que a soma de todos eles. Alegria. No evangelho da infância, capítulos 1 e 2, já tem 5 vezes a palavra alegria. Por quê? Porque os céus estão se abrindo e o Senhor se aproximando, paz na terra entre os homens que Ele quer bem, ou seja, todos os homens a quem Ele quer bem. Jeová, o Salvador. Então, saireis com alegria e em paz. Essa é a última expressão do cântico de Zacarias. Ele diz que o sol da justiça iria visitá-los para que eles conhecessem o caminho da paz. Então saireis com alegria e em paz, alegria e paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, é isso que havia nos dias de João, nos dias de Jesus. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E finalmente, será isso glória para Jeová, o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Esse é um maravilhoso resumo do ministério de João Batista e do que foi realizado pelo Redentor que ele, como precursor, anunciava. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te pedimos juntos que conserves, por tua fidelidade e amor, as tuas palavras gravadas em nosso coração, tudo que o Senhor quis nos dar nessa noite, tudo que é teu, nada se perca. Pedimos ao Senhor que, sobretudo, conserve em nossa visão a urgência da hora em que vivemos e a ânsia do coração do Senhor em levantar do meio dos teus filhos os teus profetas e dos teus jovens nazireus. Queremos, Senhor, que o Senhor nos conceda habilitação, provisão plena para respondermos plenamente a essa ânsia do teu coração nesses dias degenerados. Socorre-nos, Senhor, uma vez mais. Visita-nos. Acode-nos, nós te pedimos.
Entregamos nossos corações a Ti mais uma vez. Nós somos Teus, Senhor. E queremos realmente vivermos para o louvor da glória da Sua graça. Habilita-nos para isso. Te pedimos, em Teu glorioso nome. Amém, Senhor.